E aí, meus amigos, tudo certinho? Tudo tranquilo até agora nos nossos assuntos? Você está curtindo nossa ideia de trazer para vocês, explicar um pouco mais essas questões dos torneios? Então, deixa o seu like aí, compartilha com teus amigos. Se ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal e continue acompanhando nossa série que nós trazemos hoje para você. Um assunto também que muita gente, quando chega novo em um torneio de xadrez, não compreende o porquê disso acontecer, que é o seguinte assunto: o confronto do GM contra o Capivara. Por que que isso acontece, né? Bom, primeiro, que é o GM, que é o Capivara? GM, se vocês ainda não sabem, ainda não lembram, na verdade, recordo, volta um pouquinho aí, tem um vídeo lá que fala sobre os títulos existentes no mundo enxadrístico, concedidos pela FIDE, principalmente, é claro, né? Então, o GM é o título máximo, é o jogador mais forte considerado dentro dos enxadristas, é aquele que tem acima de 2.500 de rate. E o Capivara é aquele que é considerado ruim, mediano. Qualquer pessoa que não seja GM ou então que não seja mestre, muitos pensam até assim, ela é considerada um capivara. De onde veio o termo? Não sei. Quando eu cheguei já estava assim. O que eu posso dizer para vocês é que tem N suposições sobre a questão de onde apareceu o termo capivara para o xadrez. Mas o certo é que o Capivara não é aquele jogador bom, é um mediano, está tentando chegar lá, e os mestres em si são aqueles melhores, são titulares e tudo mais. Coloquei o GM apenas como uma figuração. E eu vou usar agora também até um termo que colocaram para mim numa discussão que voltada nessa questão de força de jogador, que era como o combate entre um time de várzea contra um time bom. Então, nesse momento do confronto do Gêmeo contra o Capivara, num torneio de xadrez, ele sempre acontece nas primeiras rodadas. E isso também depende até da quantidade de jogadores. Quanto mais diversificada a força dos jogadores e quanto mais jogadores tiver, melhor, entendeu? É como se a gente comparasse ali, sei lá, um Bayern de Munique e Vasco, um Real Madrid e Flamengo, entendeu? Sempre vai ter o time bom e o time da várzea. E em algum momento esses times bons vão se enfrentar e os times da várzea vão se enfrentar também durante o torneio. Então, como eu falei lá na questão do torneio suíço, o programa Swiss Managed, utilizado pela FIDE, por N outros clubes e federações, inclusive o clube de xadrez Roque Melo Tapajós, ele pega um número completo de jogadores na primeira rodada do torneio suíço, divide no meio e coloca a lista dos mais fortes aqui e os outros aqui. E ele vai emparcerando um por um. Vou trazer para vocês aqui três exemplos, tá, jogados no Brasil durante este ano de 2024, torneios pela CBX. Não vou trazer nenhum outro torneio, por exemplo, pela Liga ou algum torneio nosso, porque vai seguir o mesmo padrão. O mesmo padrão. Aqui, nesse momento, nós estamos tratando de emparceramentos que são feitos através do Swiss Manager, que é o programa principal dos torneios enxadrísticos. Tá bom? No primeiro exemplo aqui, eu vou trazer para vocês o Niterói Chess Open. Tá? Olha aí a primeira rodada. São as 10 primeiras mesas aqui, tá? O GM Crico enfrentou o MN Vicente de Paulo, que o MN tem 1.865 de rate e o Crico tem 2.560. Na segunda mesa, tinha um CNM Leonardo de 1.860 contra o GM Quintiliano de 2.499, certo? CNM significa candidato a mestre nacional, tá? É outra titulação que a CBX está concedendo aos seus jogadores. Mesa 3 nós tivemos o Di Berardino com 2.472, mestre internacional, contra a mestre FIDE feminina Juliana Filgueira com 1.859. Na mesa 4 João Pedro com 1.848 contra o GM Iago Santiago de 2.455. Na mesa 5 o Lucas do Vale, né? O Lucas Mito, mestre FIDE, com 2.365, contra a Jéssica Ubner, mestre nacional feminino, com 1.845 de rate. Na mesa 6 tinha o Leandro Aurélio, de 1.845, contra o GM
Everaldo Matsura com 2,365. Tá? Outra coisa, pessoal, não estranhem se vocês estiverem vendo aqui GMs abaixo de 2.500. Lembrem-se, GM é um título vitalício. A partir do momento que você o ganha, você não o perde mais. O seu ponto, a sua pontuação, ela está oscilando de acordo com aquilo que você vem apresentando nos seus torneios. Então, tem GM que continua é, mantendo uma boa performance e tem outros que estão ainda em decadência, talvez assim. Não posso dizer que é o caso do Everaldo Matsura, claro, porque é um GM muito forte brasileiro, mas ele veio perdendo muitos rates nos últimos torneios, de acordo com as suas performances, tá? E aqui nós temos na mesa 7 o Leandro Perdomo, também forte mestre internacional, contra o Israel Flávio, com 1.800 e pouco de rate. Depois vem um mestre nacional, com 1.835, Júlio de Freitas, contra o Natan Filgueiras, de 2.316, que é o mestre internacional. Nesse caso aqui, o Natan ganhou por WO. Depois veio a Carolina Lujan, mestre internacional da Argentina, contra o Ângelo Costa, brasileiro de 1827. E aqui na última mesa, o Denis e o Matheus sendo um candidato a mestre com 2.244, candidato a mestre FIDE no caso. Então, esse aqui foi o Niterói Chess Open deste ano. Quem venceu foi o Diego de Berardino, e isso foi a primeira rodada. Na segunda rodada, pessoal, a diferença dos jeitos aumentou pouca coisa, mas continua a mesma coisa, um forte e um fraco, tá? Não se esqueçam desse detalhe. Vamos agora ver o Floripa Chess Open, que esse ano, de 2024, teve uma participação de 467 jogadores, se tornando o maior torneio brasileiro em atividade. Ele acontece todos os anos em janeiro. E esse ano específico teve a participação especial ali do Ariantari, o jogador norueguês lá do país, do famoso Noruga Carlsen, ou Carlsen para outros também. Então, olha só, acompanha aí. Primeira rodada do Floripa Chess. Ariantari, 2.623, enfrentando um jogador de 1.709. O FIE, enfrentando um jogador de 1.707. E reparem que aqui acontece o que muitos chamam de zebra, né, num torneio principalmente clássico, e na primeira rodada, o FIE empatou a sua partida, e isso trouxe para ele um atraso, digamos assim, na sua classificação, porque era esperado que ele vencesse a partida justamente pela força, né? Então, na terceira mesa, o Felipe Aldeves jogando contra um jogador de 1.700, o Gilberto. Na quarta mesa, o Nathaniel de 1.700 enfrentando o Pepe Cuenca, da Espanha. Na quinta mesa, o Pablo Salinas enfrentando o Martim Afonso de 1.700. Na sexta mesa, um jogador de também 1.700 enfrentando o GM português Luiz Galego. Depois nós vemos na sétima mesa o Diego Flores, que é um mestre internacional peruano, enfrentando um mestre nacional brasileiro de 1.700. Tá? E agora, para mais um exemplo nosso aqui, por último, vemos aqui como foi o Campeonato Brasileiro de Xadrez Rápido, que aconteceu em Manaus, agora, dia 10 de outubro de 2024, precedendo, assim, o Manaus Chess Open, que é o torneio mais famoso daquela cidade. Certo? E aqui nós temos a primeira rodada, ó. Nós vemos aqui até o Leitão voltando à atividade, jogando um torneio de rápidas. Ele com 2.628, jogando contra um jogador de 1.900. Na mesa 2, o FIE jogando contra um jogador de 1.900 também. O José Cubas, outro GM, jogando contra um jogador, o Westerley Batista Campos, que ele é um aspirante a mestre FIDE, só que no momento ele está com 1.927 em rápidas. Depois nós tivemos o GM Água Santiago com 2.400, enfrentando o Eduardo Barbosa. Você acompanha as outras mesas e vai sempre entendendo que nas primeiras rodadas sempre vai ter um forte enfrentando um fraco, ou seja, sempre um time bom e o time de várzea. Beleza, meus amigos? Isso é uma coisa natural nos torneios de xadrez. Todo torneio de xadrez suíço, lembre-se desse grande detalhe, suíço, ele vai apresentar essa configuração de emparceramento nas primeiras rodadas, até porque, se você ainda não lembra, ou se você não sabe,
Veja lá o nosso vídeo sobre competições e você vai ver que o sistema suíço é aquele que ele vai afunilando o torneio. Ele sempre vai pegar os jogadores com as mesmas pontuações e emparcerá-los nas primeiras mesas. Então, sempre quando você tiver um torneio suíço, se você quiser entender quem está à frente do torneio, olhe para as primeiras mesas e você vai conseguir saber que dali sairá o pódio, o campeão, enfim. Beleza, meus amigos? E assim nós terminamos essa parte do GM e em breve chegaremos aí com mais um vídeo. Valeu, falou!